Aos 58 anos, ele ainda mantém, enquanto escreve, o olhar cândido, perplexo e curioso que tinha quando garoto. E ele escreve muito. São 32 livros, entre romances, contos, ensaios e crônicas. Livros que já lhe deram muitos prêmios e que não o afastaram da medicina, sua formação profissional. O Perguntar Não Ofende, desta noite, recebe Moacir Sclia. Moacir, quando você nasceu, filho da dona Sara e do seu José, eu acredito que muitas expectativas foram criadas com relação a você. Hoje, ao chegar nessa idade, com toda essa obra que você construiu, você acha que você correspondeu a estas expectativas? Olha, se a minha mãe estivesse viva, certamente ela diria que sim, né? Ela não me via nada menos como o Messias, né, esperado. Então, para ela eu era realmente assim, uma figura plenamente realizada, gloriosa, imbatível. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que as minhas próprias expectativas ainda não se consumaram. Eu ainda acho que tem muito a progredir, a aprender e, sobretudo, a fazer. Você é severo com você mesmo. Sou muito severo. Isso é uma soma da culpa judaica, né, com um superego particularmente pesado. Então, eu tenho uma péssima visão de mim mesmo, né? Em todos os meus setores de atividades, né? E particularmente como jogador de basquete, né? Que eu sou um... Você ainda joga? Eu entro na quadra e tento pegar a bola, né? O resultado sempre é duvidoso, mas eu me considero um jogador de basquete. Qual seria a reação do seu pai? Você falou da sua mãe, não por acaso. Exato. Bom, a figura da mãe judia sempre é dominante. Exatamente. Mas o meu pai, né, que é um homem que aos 87 anos é cheio de vida, pode ser encontrado aos domingos no Bonfim jogando sinuca no Bar João. É um homem assim com quem eu aprendi, sobretudo, a ter coragem, a lutar, a ser teimoso, né, e nas coisas, né? É claro que meus pais eram imigrantes, né? E como tal, eles sempre tiveram assim alguma dificuldade em entender a dimensão intelectual do país e até mesmo da geração a que eu pertenço. Mas de uma coisa eles tinham muito orgulho, né? Da palavra escrita, do fato de que o filho escrevia, então eles mostravam as coisas para os vizinhos e tal. E continuam se orgulhando até hoje. Pois é, mas retomando a pergunta inicial da Cláudia, ele acha que você correspondeu plenamente às expectativas dele ou até as superou? Acho que sim, acho que sim. Meu pai tem muito orgulho de mim, né? É uma coisa recíproca e há uma diferença, naturalmente, assim, de visões, de mentalidades, mas dentro dessa diferença nós nos entendemos. Você se formou em medicina, você foi fazer medicina por uma pressão familiar? Seu pai era médico também, né? Não, meu pai era um industrial, né? E um homem, assim, com um nível de educação sucinto, como era o dos imigrantes. Mas né? havia uma pressão para que se seguisse uma carreira de profissional liberal ou isso não? Eles te deixaram à vontade? Eles naturalmente queriam ver o filho doutor. Sobre isso, eles não escapavam à regra geral lá do bairro. Mas eu fui para a medicina por outra razão. Eu fui para a medicina porque eu tinha um medo terrível de ficar doente ou de ver doença na minha família. Eu era assim um hipocondríaco crônico. Mas, sobretudo, eu tinha medo de ver os meus pais doentes, né? E, de repente, eu me dei conta, assim, de que para enfrentar esse temor eu tinha que lutar com o adversário no seu próprio terreno, com os micróbios, com as doenças, etc. E aí eu fui fazer medicina e é uma experiência absolutamente fantástica, da qual eu me orgulho e que continua até hoje sendo uma parte integrante da minha atividade, inclusive como escritor. Você deixou de ser hipocondríaco? Eu deixei de ser hipocondríaco, isso é uma coisa curiosa. Nisso a medicina me curou. Realmente, eu tive todas as doenças a que eu tinha direito na realidade e na imaginação, e de repente passei a esquecer o assunto doença, né? É uma coisa curiosa que na Faculdade de Medicina que se chama Síndrome do Terceiro Ano, né?
quando o estudante de medicina entra no 3º ano e ele descobre as doenças, ele adoece de tudo que ele vê, né? Eu passei por essa fase e depois que eu passei por essa fase eu estava curado, né, de toda a hipocondria. E alguma vez você tentou explicar esse medo que você tinha da doença, por exemplo, de ver seus pais doentes? Eu entendi isso muito bem. Eu devo dizer, por longos períodos de análise, né? E o divã ajuda muito, né? Ajuda a gente, ajuda os psicanalistas também, não há dúvida, né? Mas entender a relação com os pais, com os nossos temores, é uma coisa que, no meu caso, pelo menos, requereu um bom período de terapia. E de onde que vinha esse medo, se a gente pode saber? Vem da insegurança, né? Vem da história? Vem em parte da história, né? É a história de um grupo, né, sempre desamparado, sempre inseguro, sempre perseguido, né? Quer dizer, com uma longa tradição de mudar de país e sempre se sentindo ameaçado. Pessoas que não podiam ficar doentes, né? E eu me lembro disso, quer dizer, meus pais não se davam ao luxo de ficar doentes, né? Porque eles precisavam fazer as coisas deles, né? Então a doença era uma dupla ameaça. Era a ameaça à integridade deles, não é? E a ameaça à subsistência da família. Então, por isso o medo que a gente tinha, né? Mas como foi ter sido um menino judeu no Brasil? Quer dizer, existe o antissemitismo no Brasil? Você sentiu essas manifestações na própria pele? Como é que é? Bom, eu me criei num bairro muito peculiar, quer dizer, quase que um gueto, embora não fosse um bairro só judaico. Bonfim. O Bonfim. Mas havia, sim, uma certa dose de antissemitismo, né, que eu senti durante a minha infância. Havia, assim, momentos, inclusive, momentos muito penosos, né, de briga de gangues, por exemplo, né, em que a gente enfrentava ameaça física, não é? Mas eu acho que isso, com o tempo, foi se atenuando. Quer dizer, como adulto, eu não posso dizer que eu tenha sentido antissemitismo, né, nas minhas relações, né? Claro que tem um certo tipo de brincadeira, até de mau gosto, né? Mas eu acho que nenhum grupo é imune a isso, né? E nenhuma pessoa deixa de fazer essas brincadeiras quando se trata de outros, né? Então, eu acho assim que talvez haja antissemitismo no Brasil, até acho que existe, mas entra dentro daquela coisa camuflada que é o racismo brasileiro. Como costuma acontecer. Agora, você falou em briga de gangue. Você vivia ali no bairro que você mesmo chamou de gueto, né? Você tinha amigos católicos, por exemplo, ou não era possível isso naquela época? Havia briga ou gozação entre os meninos? Você, por exemplo, se sentia mal ou se escondia na sua condição? Não. Não, nunca isso? Não, eu às vezes me sentia perseguido, mas não me sentia mal por causa da minha condição. E tinha muitos amigos, sim, porque também o Bonfim não era um bairro só judaico, né? Por exemplo, os nossos vizinhos eram de origem portuguesa, né? Donos da padaria 3 Estrelas que existia na Rua Fernandes Vieira. Eu não me lembro, assim, de uma amizade tão grande como a que unia a minha mãe, né, com a dona Amélia, dona da padaria 3 Estrelas. Eram assim como irmãs, não é? Isso era muito comum, assim, esse tipo de amizade, de ligação. Ela deixava de existir quando de repente se caracterizava os grupos, né? Quando tinha o grupo judaico, né, e o grupo não judaico, né? Por exemplo, assim, no sábado de Aleluia, né, que era um tradicional dia de medo no Bonfim, porque de repente assim vinham grupos de jovens, às vezes de bairros muito distantes, né, para aquelas brigas de rua, né, que eram bastante comuns. Já existia isso então naquela época, por outros motivos? Já existia e deixou de existir, né? Deixou de existir. Eu acho que pelo menos no Rio Grande do Sul, ou pelo menos em Porto Alegre, né, eu acho que essa coisa assim de antissemitismo tradicional foi assimilada e desapareceu, né? Você se referia a brincadeira, você se refere a piadas sobre judeus, isso te incomoda ainda hoje ou não? Não. Você ouve com naturalidade uma piada envolvendo judeus? E eu descobri assim que os maiores fabricantes de piadas sobre judeus são os próprios judeus. O Woody Allen, por exemplo. Exatamente. E eu fiz, como autor de uma antologia de humor judaico, eu li
todas as piadas, né? O que, aliás, é um negócio chato, porque hoje em dia sempre tem pessoas que dizem assim, quero te contar uma para a próxima antologia, e eu já sei. Né? Mas eu acho assim que piadas existem, não é? Elas têm implícita alguma coisa, né? E a mim já deixaram de incomodar. Você escreveu, né? Você reproduziu, coletou as piadas sobre os judeus, mas você conta piadas sobre os judeus? Eu conto. Conto. E tem algumas, assim, de humor negro, né? Que são mais delicadas, mas tem outras mais leves, né? E há para todos os gostos. Em todas as festas sempre tem uma oportunidade de contar uma anedota. Né? Escler, você diz que conta piada de judeus, mas eu queria voltar um pouco ainda no tempo. Você deve ter escutado muitas histórias quando garoto, né? Sua mãe, dizem, era uma grande contadora de histórias. Você tirou daí para trabalhar? Você recorda essas histórias quando você escreve? Agora já não mais, porque... Que tipo de história também ela contava, aproveitando? Várias histórias. Eram as coisas que aconteciam no Bonfim, eu acho que acontecem em todos os lugares, mas como aconteciam no Bonfim, eu sempre acho que o Bonfim era um lugar mítico, né, maravilhoso e tal. Tem uma historinha que eu sempre conto, que aconteceu não com a minha mãe, com uma tia. Essa minha tia tinha um fogão a lenha, né? Aquelas coisas assim, que a gente pobre não tinha fogão a gás. E ela tinha um gato também. E esse gato tinha um hábito curioso, ele dormia no forno do fogão. Ela de manhã abria o forno e ele saía. De noite ela abria de novo, ele entrava e fechava. E assim ele passava a noite no quentinho, a casa muito fria, né? Aí uma manhã ela acordou, meia tonta de sono, né? E foi fazer o café, né? E acendeu o fogão. Aí daqui a pouco veio a vizinha para saber por que ela estava fazendo churrasco e não tinha convidado os vizinhos. Aí a minha tia abriu o forno e claro que estava lá o gato, né? Quer dizer, a minha tia foi a inventora do forno crematório de São Bonfim, né? Quer dizer, e essas histórias que aconteciam assim todos os dias, né? De repente eu estava escrevendo isso, né? Quando eu me dei conta, eu estava escrevendo as histórias do Bonfim, escrevendo um caderninho lá em papel, né? Papel do pão, eu gostava de escrever muito. E meus pais pegavam aquilo, mostravam para os vizinhos, né? E aí eu me tornei o escritor do bairro. Né? Na primeira resposta a uma pergunta da Cláudia, você disse, na resposta inicial do programa, você disse que você traçou um retrato parcial da mãe judia, né? Eu queria que você completasse o desenho. Como é que é a mãe judia? Quer dizer, o que é só, o que faz parte só do imaginário, o que é real? Como é que é a figura da mãe judia? Não há mais, número um, né? Quer dizer, foi uma figura que caracterizou uma geração, né? A geração que chegou aqui, né? É claro que na Europa existiu durante muito mais tempo. Mas era assim, uma mãe de família, né? Responsável por uma prole que às vezes era bastante grande, né? E uma família cujo chefe era um homem que lutava, mas nem sempre conseguia dar conta do recado, né? Então era a mãe que assumia essa responsabilidade, né? Ela era a gerenciadora número um e era super protetora e idolatrava os seus rebentos, né? E tinha, assim, grandes esperanças de que todos os filhos iam ser doutores, arquitetos, engenheiros, artistas, né? Então é uma figura realmente, assim, curiosa, não é? E que não existe mais porque as meninas, as filhas dessas mães judias, né? Que já tinham introspecção suficiente para se dar conta disso e também viviam uma situação econômica melhor, né? Aprenderam que não dá para super proteger as crianças, né? Porque a gente estraga as crianças, então renunciaram a isso. Quer dizer, a caricatura feita pelo Woody Allen nos filmes dele faz sentido. Faz sentido. Eu tenho certeza, assim, de que se ele tivesse nascido aqui em Porto Alegre, os filmes que ele faria seriam sobre o Bonfim e seriam exatamente iguais. Os seus livros serviriam de fonte para ele?
Severiano, eu acho que ele não descobriu ainda, mas ele vai descobrir. Um dia ele chega lá. Um dia ele chega lá. Você falou que as mães tinham esperanças ou queriam que os filhos fossem médicos, advogados, escritores. No seu caso, não bastava ser só escritor? Porque me parece, você descobriu essa tendência a escrever muito antes da medicina. Eu descobri na infância. E você nunca pensou em ser só escritor? Eu não pensei em ser só escritor. Isso é uma coisa curiosa, porque nem penso hoje em dia ser só escritor, né? É uma coisa estranha, mas é exatamente, eu acho, por causa desse sentimento de culpa, né? E também porque eu gosto, né, do que eu faço, particularmente eu gosto de saúde pública. Eu não me resignaria a ficar o dia inteiro sentado esperando que uma ideia me ocorresse para escrever, né? A minha ansiedade não permitiria isso, né? E eu sempre escrevi assim, num clima de muita ansiedade, né? Num clima quase maníaco, né? Varando madrugadas, escrevendo no meio de plantões, etc. Eu não saberia fazer diferente, né? E eu acho que é assim que eu sei escrever, né? E cada vez que eu tento mudar, né? Na verdade, eu só acabo me angustiando, né? Quando você foi para a medicina, você escolheu a saúde pública ainda não tinha o destaque que tem hoje. Como é que você descobriu que você queria ser um médico voltado para essa área? Bom, eu tinha duas coisas, né? Em primeiro lugar, eu tinha um passado esquerdista, né? Era militante estudantil né? E tinha essa coisa assim de querer fazer uma medicina social, né? Eu também achava que, como eu tinha feito uma faculdade de medicina pública, gratuita, né? Eu tinha que retribuir o que eu recebera nesses 6 anos de curso gratuito. Você já tinha essa consciência ou você elaborou isso depois? Não, isso eu já tinha desde a Era faculdade. Claro para você? Isso era bem claro para mim. E o que eu não queria ser, né, era um especialista num consultório luxuoso atendendo as elites porto-alegrenses, né? Isso estava bem claro para mim que não era o que eu queria ser. Mas eu não sabia exatamente ainda como é que eu ia fazer. Aí eu fui trabalhar em tuberculose, né, no Hospital Sanatório Partenon. E trabalhando com tuberculose, eu comecei a fazer contato com as pessoas que trabalhavam em tuberculose, que foi uma grande escola nesse país, né? E eu vou mencionar um nome que o Augusto certamente conhece, talvez até tenha conhecido pessoalmente, Noel Nútils. Perfeito. Né? Que era um homem fantástico, porque era um tisiólogo e era sanitarista também, e de repente com essas pessoas eu vi o seguinte, que se pode, né, pensar na conjuntura de saúde como um todo, né? Que não é preciso atender as pessoas uma por uma em consultório, que é possível organizar a assistência à saúde de forma a obter benefícios maiores, né? Essa ideia que é tão simples, naquela época me fascinou tanto, né? Que junto com esse grupo que trabalhava em tuberculose, eu fui trabalhar em saúde pública, e, quer dizer, era assim também uma experiência de um grupo muito forte, de gente de altíssimo padrão técnico, que marcou, como tu disseste, a saúde pública aqui no Rio Grande do Sul, e da qual eu tenho memórias assim de uma vivência extremamente agradável e produtiva. Bom, além dessas duas atividades, você tem uma terceira, né? Que você é jornalista, na Zero Hora ali. Aliás, eu fico honrado em trabalhar ao teu lado. E você escreve regularmente. Desde quando é assim? Desde há muito tempo. Desde 21 anos. Né? E aí você tem uma rotina, né? Você não pode esperar que chegue a inspiração, que um personagem tome forma. Qual é a diferença essencial entre escrever cumprindo uma pauta, né? Cumprindo diretrizes pré-fixadas, ou escrever com a liberdade que a ficção permite? Com a pauta é mais fácil, eu acho. Né? É uma coisa assim que até, vamos dizer, tem um certo componente de automatismo. Não é? Eu estou falando para um mestre de jornalismo aqui, né? Até me sinto envergonhado, mas o Augusto Nunes sabe que, de repente, aquilo funciona como um desafio, né? E que é até estimulante. Quer dizer, eu não acho que seja angustiante ter prazos ou ter tamanhos, né? Ao contrário, é uma coisa assim que disciplina e ensina a gente a fazer aquilo com rapidez, com precisão, né?
e às vezes até com inspiração. Eu acho que é melhor, desse ponto de vista, escrever para jornal do que escrever livros, né? Porque escrever livro é uma coisa assim muito aleatória, né? É muito jogar a garrafa no mar, né? Aquela coisa da mensagem do náufrago, né? Que a gente nunca sabe como é que vai ser recebido, como é que as pessoas vão entender, qual é que vai ser das pessoas. Eu nunca consegui entender a reação das pessoas aos meus livros. Nunca, nunca. É uma coisa assim, eu fiz uma antologia de humor judaico que eu imaginava que ia ser lida por 50 pessoas, né? E de repente tinha 10 edições, né? Quer dizer, essas coisas surpreendentes, né? Sclia, você uma vez disse que escreve, quer dizer, você fica com uma ideia na cabeça, se foi bem isso que eu entendi, e só realmente transforma essa ideia, coloca no papel, quando isso fica impossível de conter, digamos assim, né? Isso não é brincar um pouco demais com a sorte? Vá que essa ideia se evapore. Mas você acha que não era para acontecer? Não, isso eu aprendi a fazer. No começo, quando eu tinha uma ideia, né, eu tinha que escrever imediatamente. Eu me lembro uma vez que eu estava tomando banho, não é um acontecimento raro na minha vida, né? Mas o que é raro é que me ocorreu uma ideia para escrever um conto quando eu estava tomando banho. E aí eu senti que eu tinha que imediatamente escrever, e sair do banho e sem roupa, né? Quer dizer, numa noite de inverno, né, que é um risco, comecei a escrever esse conto, porque senão ele ia embora, né? Depois eu aprendi a simplesmente anotar algumas palavras para me lembrar. E aí depois eu descobri a coisa mais importante, é que ao contrário, a gente não deve anotar nada, não deve escrever imediatamente nada em se tratando de ficção. Porque se a ideia vamos dizer, válida, se ela se impõe, ela vai nos perseguir, né? Ela vai nos acordar no meio da noite, ela vai correr atrás da gente e nos obrigar a escrever. E se ao contrário, né, é uma ideia assim que a gente acha que tem que escrever logo, senão vai perder, então é melhor que ela se perca mesmo, porque ela não era duradoura, né? Que livros, assim, alguns você lembra que são resultado dessa ideia fixa, vamos dizer assim, a ideia que te perseguiu? O Centauro no Jardim. Nasceu como uma crônica que eu fiz para Zero Hora, né? E depois, quer dizer, eu escrevi uma crônica sobre um centauro no grande prêmio Bento Gonçalves, quer dizer, uma ideia assim, para ir ao encontro, né, de uma circunstância fortuita que era a realização do prêmio, desse páreo no hipódromo. Aí a ideia não me largava. E aí eu escrevi um conto. Até entreguei para o Marcos Fireman, né, que era, nessa época, trabalhava em Porto Alegre, que perdeu esse conto, né, e fez muito bem, foi ótimo que ele perdeu, porque ia reescrever, né. E quando eu comecei a reescrever, eu me dei conta, assim, de que eu não era um texto curto que eu estava procurando, né? Que aquilo estava se expandindo. E de repente, essa figura, né? As histórias se sucediam na minha cabeça, né? E aí eu não podia mais parar de escrever, né? E aí, então, varava as noites escrevendo. O meu garoto, nesse tempo, tinha 2, 3 anos, né? E ficava irritadíssimo, porque eu ficava na máquina e não dava bola para ele. Uma vez ele até sentou em cima da máquina, né? E eu não podia parar de escrever, porque a ideia realmente se apossou de mim, né? Você tem uma rotina como escritor? Tem um horário para você escrever? Você reserva uma parte do teu dia para atividade literária ou não? Não. Isso aí é uma coisa que comigo nunca funcionou. Eu invejo as pessoas, né, que têm rotina, que são organizadas, né? Uma pessoa como a Nelly da Pinon, que ganhou agora o Prêmio Juan Rulfo. O prêmio Juan Rulfo, que é organizadíssima, tem um estúdio e tal, né? Invejo ela e invejo Garcia Marques, né? Que também trabalha todo organizado, porque eu realmente, assim, eu não tenho horário, eu não tenho lugar, né? Eu escrevo em qualquer lugar, em qualquer papel, escrevo à máquina, à mão, ou com o computador, né? Mas não tenho uma rotina, né? Agora, o que eu procuro fazer é escrever todos os dias, né? Quer dizer, aquela coisa de manter a forma, né? Você falou na Nélida que ganhou um prêmio de $100 mil, né? O prêmio Juan Rulfo. Você ganhou muitos prêmios, não sei se chegou a $100 mil. Não chegou. Mas é que eu lembrei de um dos seus primeiros prêmios que você conta, que era um par de sapatos. É uma história interessante, eu queria que você lembrasse para nós. E é verdade, foi um prêmio, era um prêmio em homenagem ao Dia dos Pais, né? E era uma crônica sobre o pai, né? E eu escrevi uma coisa muito interessante, né?
eu digo muito interessante, considerando que eu tinha, sei lá, 12 anos, 11, 12 anos quando eu escrevi. Era uma carta ao meu pai, né? Eu digo que era muito interessante, porque muitos anos depois eu li um texto do Franz Kafka, famoso, que se chama Carta ao Pai, né? E essa carta era uma coisa assim muito sincera, que eu falava da minha relação com meu pai, né? Aquela coisa assim que todo filho tem em relação ao pai, né? Que nunca é o super-homem que ele imagina. E para minha surpresa, né? De repente eu vejo que ganhei o prêmio, né? E o prêmio era um vale para um par de sapatos, né? Lá uma sapataria que tinha na Alberto Bins, já fechou. Não foi por causa desse prêmio. Fechou, porque fecham as sapatarias. E aí, quando eu fui lá buscar, eu tinha escolhido já o par de sapatos que eu queria, que era um par de sapatos de crocodilo, uma coisa absolutamente fantástica, né? Que me tornava o escritor bem calçado do país. E aí o homem disse, não, mas isso aí eu não posso te dar de prêmio porque esse sapato é muito caro, né? Tu pode escolher aqui. Ele me mostrou, tinha um balaio lá com sapatos, com solado de pneu. E eu estava a ponto de chorar. E ele disse, ele conhecia meu pai e disse, por que tu não fala com o teu pai? Né? Quem sabe ele paga a diferença, né? E aí meu pai pagou a diferença. E você teve sapato de crocodilo? Eu tive sapato de crocodilo graças ao meu pai. Quer dizer, eu fui o duplamente. Duplamente. É o tema e ele pagou a conta. Exatamente. E assim eu me tornei o único escritor que pagou para receber um prêmio, né? Ainda bem que a Nélida não teve que pagar, porque $100.000 é muito mais caro. Nossa, agora os teus prêmios melhoraram, né? Com o correr dos anos. Melhorar, realmente melhorar. Que importância tem os prêmios, por exemplo, na sua carreira de escritor? Não muito, né? Eu acho que esse aí é paradigmático, né? Ele mostra que atrás dos prêmios tem uma quantidade de vaidade, etc, né? Mas teve alguns prêmios, o prêmio do Pen Club, o Jabuti, né? O prêmio Casa de las Américas, né? Eu tive que dar várias explicações por que eu ganhei um prêmio cubano. E, enfim, teve realmente, assim, muitos prêmios. Mas chega um momento, né, que a gente se dá conta de que o prêmio resulta mais de uma conjuntura, né, às vezes passageira, né? Quer dizer, o Garcia Marques é um grande escritor, apesar, né, do Nobel de Literatura. E, por outro lado, se tu vai procurar a história dos prêmios Nobel de Literatura, tu vai te dar conta que 80% dos escritores nem são mais lembrados, né? Quer dizer, é uma coisa assim absolutamente transitória, né? Ainda bem que você ficou e vai ficar por muitos e muitos anos, né? Assim espera. Você poderia viver só escrevendo livros hoje, pelo menos, não? Realmente poderia viver só escrevendo, né? Talvez só escrevendo livros, não sei, porque também tem um nível de exigências, né? Eu já não sou mais o asceta que eu era quando jovem, né? Apesar de ser uma pessoa com hábitos simples, mas o fato de a gente ser de classe média coloca uma série de imposições, não é, que custam dinheiro, né? Agora, eu acho assim que dá para escrever, dá para viver de escrever se a gente dirige para um certo público. Por exemplo, hoje existe uma grande demanda de literatura para público juvenil. É uma coisa impressionante como as editoras juvenis vendem livros hoje. Eu tenho uma meia dúzia de livros escritos para jovens, né? Cada um deles vende mais do que todos os meus livros para adultos juntos, né? Porque realmente, assim, se vende muito. Porque essas editoras são organizadas. As escolas também recomendam. Claro, e tem grandes tiragens. Então, isso é uma renda, né, que permite a um escritor viver. Quer dizer, se eu ficasse fazendo só livros juvenis, né, eu viveria disso. Sclier, quem lê primeiro os seus livros? Minha mulher. Sempre? Sempre. Né? É a primeira leitora, né? Crítica, né? Minha mulher, ela é implacável, né? O que eu agradeço, né? Porque realmente, assim, a primeira ideia que um escritor tem quando termina o seu livro é de que ele fez uma obra genial, né? Ele sempre fez uma obra genial. Então é preciso que alguém modere um pouco, né, a sua vaidade, né, e que aponte, olha, isso aqui eu não entendi bem, isso aqui podia ser assim, podia ser assado, né. Então eu mostro para minha mulher, mostro para mais algumas pessoas, né. Da família, são parentes, você vai fazendo... Não. Por escalas? Não, para amigos, né, principalmente.
Tem umas... E só depois de pronto, tua mulher lê, enquanto você escreve um romance, ela vai lendo ou não? Só depois Não, de pronto? só depois de pronto. Tá. Só depois de pronto. E eu não acho também que isso seja indispensável, né? Porque a experiência também tem me mostrado que as críticas só correspondem a uma coisa que eu já sabia, né? Quer dizer, no fundo, por exemplo, às vezes eu já sabia que alguma coisa podia ser melhor escrita, né? Mas eu mostro com a esperança de que eu seja absolvido no julgamento, né? Mas no caso da minha mulher, eu não sou absolvido. Agora, eu acho interessante você dizer que todo escritor acha que fez uma grande obra quando termina de escrever, vindo de você que é implacável com você mesmo. Pelo menos foi o que você disse na primeira pergunta que eu te fiz. Exatamente, mas eu só fico implacável depois desse primeiro momento, né? Porque o primeiro momento é o momento da euforia, né? Porque se você exercitar essa autocrítica, você de repente nem escreve. Ou não? É. E eu já rasguei muita coisa que eu escrevi. E você reescreve muito? Qual é a tua técnica de escrever? Tem que reescrever. E hoje você trabalha com computador? Trabalho com computador e o computador mudou. Isso que eu queria te perguntar. O que é que mudou na tua vida? O computador muda, em primeiro lugar, porque ele elimina mais, né? Não tem mais originais. Quer dizer, não tem mais coisa para ser revista. Né? E por outro lado... Isso é bom ou é ruim? Eu acho que é bom, né? Eu acho que dá uma sensação assim de transitoriedade que acaba sendo benéfica para o escritor. A outra coisa é que é mais fácil corrigir agora, não precisa cortar e colar e tal, né? E isso exercita o sentido da crítica, né? Porque tirando aquela preguiça que a gente tem, aí fica mais fácil consertar o texto. Como é que você consegue escrever tanto? Eu fico admirada com a sua obra. Pois mas eu acho o seguinte, eu acho que tem que combater a preguiça, né? Quer dizer, a gente realmente tende a confundir literatura com vida literária, né? E a vida literária tem uma série de coisas que nada tem a ver com o ato de escrever, né? Coquetéis né, e bate-papos e coisas. Mas não só isso, tem escritores que passam 1 ano, 2 anos, 3 anos pensando numa obra, pensando no que vai escrever, elaborando um novo livro. Eu fico impressionada com o volume que você produz, com a sua produção literária. Bom, eu também penso muito tempo antes de escrever, né? O livro existe na minha cabeça muito tempo antes de ir direto para o papel, né? Você diria que você depois coloca mais rápido essa ideia no papel? Eu sou rápido, né? Não sei se isso é uma qualidade, mas eu redijo muito rapidamente, né? E não tenho assim dificuldade maior em escrever, né? E com o correr dos anos isso foi ficando cada vez mais fácil, né? Agora claro que eu acho que a gente também tem que desconfiar da facilidade, né? Por isso que uma coisa muito boa é a gaveta, né? Eu reluto muitíssimo em tirar um texto do computador e mandá-lo para uma editora, né? Eu só faço isso realmente assim quando eu sou muito pressionado. Senão eu prefiro esperar no mínimo 1 ano, por exemplo. Agora tem uma situação assim, que eu tenho na minha casa, numa gaveta, tem um romance, né? Que já está prometido para a Companhia das Letras de São Paulo, né? E que está me cobrando, mas eu não entrego porque eu quero fazer mais uma revisão ainda, né? Quer dizer que tem a pressão da editora. Tem a pressão da editora, eventualmente. Não só a sua vontade como escritor. Chega um momento em que as editoras fazem pressão sobre os escritores, né? No começo é o contrário, né? Os escritores correndo atrás das editoras, tá? Batendo de porta em porta. Você não... Você difere em alguns aspectos curiosos aí do escritor, do estereótipo, né? Do literato. Por exemplo, você é um dos poucos escritores que não consome nenhuma bebida alcoólica, é isso? Eu tinha certeza. Claro. Por quê? Porque não é por recomendação médica do próprio autor, como é que é isso? Não, isso é uma coisa curiosa, né? Tem pessoas que pensam que eu não bebo, né? Porque eu sou um abstêmio conhecido, né?
E tem pessoas que Um dos pensam... poucos abstêmios conhecidos aí na área. Acho que um dos poucos abstêmios. E tem pessoas que pensam que eu tenho uma coisa religiosa, não, que eu faço parte de alguma seita aqui na UBEP. Não, né? Não se trata de seita, não faço parte de seita nenhuma. E nem se trata de uma coisa médica, né? Eu podia dizer, não, eu não bebo porque eu sou um médico de saúde pública e tal. Não, eu não bebo porque eu nunca aprendi a beber. As pessoas que bebem não se dão conta que a gente precisa aprender, né? E eu era um mau aprendiz nisso. Cada vez que eu tentava me habituar com a bebida, eu não conseguia achar, por exemplo, que vinho fosse melhor do que Guaraná, né? Então... E você bebe só Guaraná? Água? Bebo só suco de laranja, né? Suco de laranja. Aliás, o Veríssimo escreveu uma crônica sobre isso. Uma vez nós fomos à Alemanha juntos e fomos convidados para um jantar, e era um jantar solene e tal, e que nos ofereceram, né? E aí trouxeram aqueles vinhos esplêndidos, né? E eu pedi suco de laranja e foi assim um cataclisma, né? Ficou toda aquela gente assim aterrada, né? Aterrorizada com o fato de que eu ia tomar suco de laranja, né? Mas o Veríssimo bebeu vinho por nós dois. E escreveu sobre isso, contou essa história, e é uma história verdadeira. Agora, realmente, assim, o número de escritores que bebem é muito grande, né? Mas bebe porque eles são angustiados, né? Bebe porque eles não podem suportar a ansiedade que é viver sem estar escrevendo, né? Scliero, você é uma pessoa que adora viajar, né? Você nunca pensou em viver fora de Porto Alegre? Nunca pensei. Porque eu gosto de Porto Alegre. Eu realmente, assim, eu já vivi fora de Porto Alegre, numa época que eu passei nos Estados Unidos, um semestre na Universidade de Brown. Gostei muito da experiência, mas eu sentia a falta da minha cidade, né? É uma coisa assim, eu acho que até há vamos dizer assim, um modelo que é o do Érico Veríssimo, né? Que era um homem que podia ter vivido em cidades do mundo, né? Escolheu viver em Porto Alegre e ser um escritor da sua cidade, né? Eu acho que esse é um modelo que eu tenho sempre presente e com o qual eu me identifico. Você gosta da cidade? Eu gosto da cidade, gosto da cidade. Eu reconheço, assim, que não é, vamos dizer, a cidade mais espetacular do mundo, né? Eu agora estive no México, eu encontrei um americano que tinha estado em Porto Alegre e disse, você vai me desculpar, mas Porto Alegre não tem muita coisa a oferecer. Eu digo, não, realmente para os visitantes não tem, mas para nós porto-alegrenses tem. Moramos, com certeza. A cidade condiciona, a cidade onde mora o escritor condiciona o trabalho dele? Eu acho que sim, eu acho que Porto Alegre tem uma coisa assim, né, de timidez, de ar provincial, né, que condiciona um pouco o trabalho dos escritores, né. E no meu caso tinha o bairro, né, que aí foi essencial, né, mas o bairro se completando com outros lugares, né, que fazem parte da minha história, de tantos outros porto-alegrenses, como o Parque da Redenção, o Centro da Cidade, né, a Rua Voluntários da Pátria, etc. Né. Nessa coisa de viagem, você escreveu um livro que é absolutamente gostoso, que é Diário de um Viajante Insólito. Como é que você teve a ideia de escrever esse livro? Isso aí foi... Bom, ia sair foram 3 livros, né, escritos por jornalistas da Zero Hora, né, que a LPM publicou em conjunto, a Célia Ribeiro, Luiz Fernando Veríssimo e eu. E aí, discutindo com o editor Ivan Pinheiro Machado, né, de repente essa ideia surgiu, né, de escrever sobre viagens, né. Vários desses textos eu tinha, de alguma maneira, publicado em Zero Hora, né, então modifiquei. Aí eu dei a forma de dicionário, né, que eu achei uma forma mais atraente, né, de abordar o tema, né. Mas também é difícil, porque aí de repente tinha assim, por exemplo, Y, W, né, que eu tinha que inventar, né, alguma situação, né. Mas eu consegui... foi difícil inventar essa situação nessas letras mais complicadas? Foi um pouco complicado, e eu já notei o seguinte, que outros escritores que fizeram esse estilo pulam o Y e o W, né. Mas eu, para Y, tinha o yard sale, né, que é um costume americano de botar as coisas à venda da casa, no jardim da casa, né? E que nessa cidade onde eu estive, Providence, era muito frequente. Então eu escrevi sobre isso, né? E aí no W eu usei aí uma palavra alemã que é o Wunderkammer, né? Que é o Gabinete das Maravilhas, que era uma coisa assim que no século XVIII, muito comum, pessoas que viajavam guardavam as relíquias de viagem no Gabinete das Maravilhas, né? Então eu usei essa metáfora para falar um pouco sobre a arte de viajar.
Sclier, quem escreve conto ou crônica necessariamente tem que acabar no romance? Tem que chegar a ele? Não, não teria que necessariamente, mas tem uma pressão dos editores, sobretudo dos editores brasileiros, né, de que o contista é romance, né? E eles sabem porque o público realmente prefere o texto mais longo do que o texto curto. Mas eu acho isso uma pena, porque eu acho o conto um grande gênero, né? É um gênero literário por excelência, mais do que o romance, né? Eu acho que é mais difícil escrever um grande conto do que escrever um grande romance, e a minha identificação com contistas sempre foi maior do que a minha identificação com romancistas. Você acha que falta espaço para a publicação de contos na imprensa? Porque eu acho que falta. Eu acho que desapareceu. Desapareceu completamente. E por quê? Porque o leitor de jornais não é um leitor de contos. Eu acho que... A crônica ele lê. Eu acho o seguinte, Augusto, eu acho que também os contistas estragaram um pouco o gênero, né? Porque com aquela história assim de que conto é tudo que tu quer chamar de conto, né? Um infeliz conceito, do meu modo de ver, do Mário de Andrade, de repente eles começaram a escrever qualquer coisa que não eram histórias, né? E o que o leitor quer ler realmente é uma história, né? Uma história ficcional, mas que... Uma história curta. Curta que o emocione, né? E não, isso não está acontecendo. Agora, é estranho não haver público para conto, né? Quando o consumo também de livros é uma coisa que não seria, ainda não está no ideal em termos de consumo, né? Mas é grande, né? Consumir grande. Maior a história. Você considera, qual é a tua avaliação, sobre isso que a Cláudia falou, o consumo de livros no Brasil, deixando de lado os livros didáticos, ficção? É alto? Não é alto, né? Eu não sei, não tenho números, né? Mas a última cifra que eu tinha, comparando com a Alemanha, por exemplo, é 7 vezes menor, né? A Alemanha consome 7 livros por habitante por ano e o Brasil tinha alguma coisa perto de 1 livro por habitante ano, né? 1 livro só por habitante ano. Agora, não há dúvida, assim, de que dentro da ficção, né? Sempre tem um público mais restrito, e dentro da ficção o conto ainda mais restrito, a poesia nem se fala, né? O caso do Drummond de Andrade, por exemplo, que é grande poeta brasileiro, eu me lembro de uma vez de ele ter falado que vendeu, de um livro dele, vendeu 800 exemplares, né? Quer dizer, a coisa é incrível, né? Agora, por outro lado, não está diminuindo, né, o consumo de livro, ao contrário, está aumentando em todos os países do mundo e está aumentando, sobretudo eu no Brasil. fiz aquele à parte ao que a Cláudia estava dizendo, porque me espanta o volume de títulos lançados pelas editoras. Todo dia tem lançamentos. Toda semana os jornais dão... Não, há publicação, né? Não sei se o mesmo... Então, as editoras têm uma situação econômica boa, de modo geral? Eu acho que a situação econômica das editoras depende, em primeiro lugar, da demanda de livros, mas eu acho mais da maneira que são administradas. Porque editora, tradicionalmente, era um empreendimento amadorístico, né? Sempre era alguém, um intelectual, né, que queria publicar os seus livros e de outros e ia fazer uma editora. E com isso, realmente, assim, não sabia administrar, frequentemente ia mal. Agora, editoras que estão sendo bem administradas estão indo bem no Brasil, né? Sobretudo porque há a emergência de gêneros, né? Biografia, né? Tu escrevesse uma biografia, tu é um pioneiro do gênero novo aqui, com a biografia de Samuel Weiner, que agora está explodindo o gênero aí, né? O que se vende de biografia nesse país não é impressionante, não é? Basta ver, assim, por exemplo, as últimas, a biografia do Chateaubriand, e a biografia do Garrincha, que agora está ameaçada de ser apreendida, para ver, assim, que o público, quando o público é estimulado, né? Quando é oferecido ao público alguma coisa de interessante, o público corresponde, nem há dúvida. Sclier, voltando um pouquinho mais para você antes da gente terminar. Você está casado com a mesma mulher há quantos anos? 30 anos, né? Também não é um hábito de escritores. Pois é, não é? Pois é. Ele foge, então. Você faz a regra. É uma coisa, diz que depois de certo tempo já nem é mais casamento, é incesto, né? Mas eu realmente, assim, vejo... A minha mulher não é uma esposa, né? Ela é minha companheira, né? De todos esses anos, né? E o casamento, eu acho que é um aprendizado também, né?
É uma coisa assim de aprender a se sintonizar mutuamente, né? E vocês têm um filho, por opção. Exatamente. Você curte muito essa coisa do teu lado paternal, teu lado de pai, né? Eu curto muito. Eu acho assim que isso foi uma coisa que eu herdei dos meus pais, né? Essa coisa de curtir, né? Curtia mais ainda quando meu filho era criança, menor, né? E aí eu me encantava com isso, né? E escrevi muito sobre isso e de repente eu descobri que o leitor de jornal, né, quer também ler coisas do seu cotidiano com o qual eles possam se identificar, né? Não, eu acho que a experiência da paternidade Agora, o teu fantástica. filho, certamente, ele vai estar vendo o programa. Certamente. Você é um pai tolerante, liberal? Como é que é? Eu sou um pai liberal, né? Ele tem direito de resposta. Ele tem direito, ele pode, né? Ele não se atreverá a dizer que eu não sou um pai liberal. Agora, você um dia botou a mochila nas costas e saiu de casa para pedir carona, uma coisa que você gostava de fazer. Você ia aceitar isso hoje do seu filho? Eu aceito, né? Eu tenho medo, né? Eu tenho medo das nossas ruas, das nossas estradas, mas eu tenho muito mais medo, assim, de um jovem que é tolhido pelos seus pais por causa do medo. Eu acho que nós temos que correr os riscos da existência, não é? Eu corri esses riscos, né? E realmente, como tu disseste, andei pelo país, né? Andei até de trem, né? Coisa que agora não se faz mais, mas, enfim, enfrentei situações novas e eu devo dizer que isso foi extremamente benéfico. Você não gostaria que o Beto saísse de casa? Eu gostaria que ele fizesse aquilo que ele tem vontade, né? E eu acho que é um estímulo. Eu acho que em algum momento o jovem quer sair de casa, né? E quando ele quiser, então ele vai dar até logo para os pais dele e fará o que ele tem que fazer, né? E você pretende fazer o que daqui? Você tem um novo livro? Bom, eu tenho não só esse livro que está na gaveta, mas está saindo agora pela Companhia das Letras, não é? No dia 6 de dezembro vai ser lançado em São Paulo, lá no Memorial da América Latina, os meus contos reunidos, né? Isso é uma série que começou com o Rubem Fonseca, né? Que a Companhia das Letras lançou e agora está lançando o meu livro, né? E vai ser lançado aqui em Porto Alegre também, lá pelo dia 16, né? Então, isso é uma coisa que para mim é muito importante, porque junto ao trabalho, né? Toda a minha vida, né? Todos os meus livros de contos, muitos dos quais estavam já até fora de circulação, agora foram juntados, né? E eu dei um denominador comum para as histórias, juntei elas em grupos, né? E eu acho que isso é uma coisa, assim, muito gratificante para mim. Que bom. Obrigada pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço, mas realmente constatei que perguntar não ouvi. Obrigada, Esclia.